Quem aqui acredita nas promessas de Deus? Quem aqui já foi testemunha do cumprimento de promessas de Deus? Amém. Há umas semanas atrás eu falava acerca da fidelidade de Deus e eu dizia, entre outras coisas, que com o percurso da história da Igreja moderna, nós enfatizamos em diferentes épocas demasiados temas e isso influencia a forma como nós vivemos a Igreja e apresentamos a Igreja. E eu falava da importância de nós trazermos equilíbrio ao ensino para estudarmos a Bíblia como um todo, para termos uma noção real de quem Deus é. Amém? E hoje eu quero que vocês abram comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 7. E diz assim a palavra de Deus em Atos 1, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E mantendo esta noção, né, desta mensagem, deste versículo na nossa mente, eu hoje quero nos levar a uma caminhada para glorificarmos Cristo. E eu quero falar acerca da promessa da segunda vinda. Porque a segunda vinda, irmãos, é um pilar para os cristãos. Se nós não ansiamos, se nós não aguardarmos pela segunda vinda de Cristo, não é? Então o que é que nós estamos a viver? O que é que nós estamos a viver? Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? Não é? E nós às vezes esquecemos de falar de coisas que são tão importantes e que são, não é, fundamentos da nossa fé cristã. Eu sei, eu não me esqueci da oferta. Os atalaias estão lá atrás. Que são tão importantes para a nossa fé cristã. Irmãos, uma promessa, e nós este mês o tema da nossa mensagem é as promessas de Deus. E uma das maiores promessas, aquela que nos devia dar mais gozo, maior regozijo, é a promessa da segunda vinda de Cristo. Não é? E quando nós falamos da promessa da segunda vinda de Cristo, nós sabemos que nós temos curiosidade em querer saber os tempos, as estações, como é que vai ser, o que vai acontecer, não é? Mas o que é fundamental para a Igreja? O que é importante nós retermos como Igreja acerca da segunda vinda de Cristo? E eu estou a falar isto e muitos provavelmente são novos na fé e não têm um grande conhecimento ainda acerca deste tema. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar uma segunda vez. E a segunda vez que Jesus vier vai ser a redenção plena do crente, vai ser a redenção plena da Igreja. Ok? Então, quando nós olhamos para, por exemplo, Mateus 25, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 25. Uma passagem que todos nós conhecemos, que muitos, não é? Leram e releram. Mas do versículo 1 ao versículo 13... há uma ilustração e depois as duas ilustrações a seguir também se encaixam neste tema, mas nós vamos ler só a parábola das 10 virgens. E diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã nós vimos a Tua presença como Teus filhos. E nesta manhã, Senhor, nós damos permissão para que o Teu Espírito Santo fale connosco. Contenda com o nosso coração, ilumine, Senhor, a Tua palavra sobre a nossa vida. Clamamos, Senhor, para que nesta manhã, Senhor, não possamos sair indiferentes à presença do Teu Espírito neste lugar. Dizemos, Espírito Santo, que és bem-vindo a ministrar a cada um de nós. Fala ao nosso coração, prepara a nossa mente, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que estejam atentos àquilo que Tu estás a falar. Além daquilo que está a ser ministrado, além daquilo que está a ser pregado, Deus. Que Tu possas contender connosco, Senhor, e Tu possas tocar no nosso íntimo, Senhor, trazendo até nós entendimento, Senhor, dos tempos em que vivemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então nós temos aqui uma ilustração que todos já conhecem, 10 virgens, 5 prontas, com as lâmpadas, com o azeite, e sempre ansiando e aguardando a vinda do noivo. E 10, porque ele tardava em vir, ocuparam-se com os seus afazeres, com o seu dia-a-dia, descontraíram, não é? E andaram na sua vida sem esta urgência no seu coração, sem ter em sua mente esta expectativa: um dia o noivo vai chegar. Não é? E eu quero nos questionar a nós como igrejas. Quantos de nós guardamos esta expectativa? Maranata, Jesus vem. Ou quantos de nós dizemos: Jesus, espera mais um bocadinho. Ainda não é tempo, ainda não é a hora. Não é? Mas o que é que Atos diz? Não nos cabe a nós discernir os tempos. É algo que está no poder de Deus. Não é? Então o que é que cabe à igreja? E é isto que nós vamos refletir hoje, é isto que nós vamos ponderar hoje acerca da segunda vinda de Cristo. E quando nós falamos acerca da segunda vinda de Cristo, nós temos alguns dilemas, ok? Quais são estes dilemas? O momento da vinda, ok? Temos os eventos que irão acontecer e depois temos uma advertência. E tudo isto, né, está aqui descrito nesta parábola. Porque elas não sabiam o momento da vinda. Umas aguardavam com expectativa. Outras distraíram-se. Temos, né, o evento. Qual era o evento? A chegada do noivo. A chegada do noivo. E umas estavam prontas e outras não estavam para receber o noivo. Então umas entraram para as bodas e outras, mesmo clamando, não tiveram acesso a elas. Não é? E depois tem uma advertência: vigiai. Vigiai. Não é? Então, quando nós falamos acerca do momento da vinda, o que é que a Bíblia nos diz acerca do momento da vinda de Cristo? Vamos lá, vamos abrir Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. Diz assim a palavra de Deus: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos para Mateus 24. Outra vez, nós vamos abrir muito Mateus 24. Versículos 5 e 8. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Ok? E quando nós olhamos, desculpem, 24, eu estou a ler o versículo errado, é o 38 e 39.
Diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do homem. Então, quando nós falamos do momento da vinda, aquilo que nós sabemos como igreja é que não sabemos, não é? Já temos aí muitos profetas, muita gente a fazer contas e cálculos e números e a tentarem descobrir a data em que Jesus vem. Quantas vezes nós já ouvimos que a palavra, não mente? E se a palavra de Deus diz que não sabemos, não está nas nossas mãos, como igreja, ponderarmos quando é que Ele vem. O que é que está nas nossas mãos como igreja? Maranata, a expectativa de que Ele vai vir, a esperança de que Ele vai vir, ok? O anseio, o desejo. Agora, como igreja, nós temos anseio, desejo, esperança, expectativa de que Ele vai voltar, porque esta é daquelas promessas que vão ser cumpridas, quer nós queiramos ou não. Quer tu tenhas azeite ou não tenhas azeite na tua lâmpada, Jesus vai voltar. Então, este é um dilema que não nos cabe a nós, compete a Deus. Não nos compete a nós saber os tempos, mas a Deus. Então isto fica resolvido para nós, igreja. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que a Bíblia diz que Ele vai voltar, ok? Então, quando nós falamos acerca dos momentos, este dilema da vinda de Jesus, nós também percebemos que há alguns eventos, há algumas coisas, há alguns pronúncios que nos vão levar a dizer, olha, está quase, não é? Há burburinhos, há rumores, há coisas a acontecerem, não é? E cada vez mais nós nos apercebemos disto. No tempo de Jesus eles já ansiavam, já percebiam. Mas quanto mais nós avançamos no nosso tempo, na nossa época, mais nós percebemos, não é? Basta ligar a televisão. Basta ouvir as notícias acerca do que se está a passar no mundo. Basta ouvir as notícias acerca do que se está a passar no nosso país. Não é? E nós percebemos, eu não sei quanto a vocês, mas a mim causa-me um incómodo. A mim causa-me assim uma confusão. Eu disse, mas para onde é que nós estamos a caminhar? Quantas vezes eu digo, mas está todo mundo louco. Não é? Está tudo doido. Então, quais são esses indícios? Vamos, Mateus 24. Mateus 24, 5 e 8. 5, a partir do 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ok? Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então há aqui indícios, né? Há coisas que nós começamos a olhar e percebemos, né? O princípio das dores está a chegar. Nós temos indícios religiosos aqui de falsos profetas que se levantam, de falsos testemunhos que se levantam, indícios sociais, fomes, né? Naturais, terremotos, guerras, coisas, né? Políticos. Tantos indícios, né? Tantas evidências que nós olhamos agora para o nosso mundo e nós podemos dizer, se calhar Jesus está a voltar. Não é verdade?
Quando nós lemos esta passagem, vocês não ficam com essa sensação? Talvez Jesus esteja a voltar. Mas não sabemos. Mas há indícios. Há princípios de dores. E o amor de muitos vai esfriar. Se a lâmpada não tiver azeite, se a lâmpada, e esta é a igreja, se a lâmpada não tiver azeite, irmãos, não se enganem, o nosso amor pode esfriar. A importância da igreja não é olhar para estas advertências e saber guardar a sua vida, saber guardar a sua fé, ansiar com expectativa a vinda de Jesus, porque eu sei que quando Jesus vier, então a minha redenção é completa. Vocês amam Jesus, eu sei. Vocês amam, né, a presença de Deus, eu sei. Vocês amam a palavra de Deus. Mas sabem uma coisa, ainda estamos num processo. Há um culminar disto tudo. Há um culminar, e esse culminar é com a vinda de Cristo. E eu tenho que ansiar por isso, porque essa é a minha redenção. Essa é a minha redenção. Quando eu penso na eternidade, não é? Quando eu penso neste caminhar, neste percurso, e como Paulo dizia, não é? Viver para Cristo é ganho, mesmo que eu morra. Não é? Porque há esta mentalidade na mente de Paulo, há esta expectativa, há este desejo de que Jesus venha. A igreja primitiva toda ela ansiava por isto. E a igreja moderna? Ansiamos pela vinda de Jesus? Ansiamos pela promessa de Deus? Ansiamos pela nossa redenção completa? Pela plenitude dos tempos? Okay. Então, temos evidências, ok? Temos também eventos. Sabemos, eu vou pedir ao João, eu não sei se ele está aí para pôr um slide. Sabemos que com a vinda de Jesus se inicia uma sequência de eventos. Eu vou já dizer que estes eventos eu não pus por uma ordem de crença, ok? Eu já vou explicar o que eu quero dizer. Pus aleatoriamente. Então sabemos que com a vinda de Jesus irá iniciar um processo de arrebatamento da igreja, não é? Se nós querermos dessa forma, há diferentes linhas de pensamento, mas eu não vou abrir os versículos porque nós não vamos ter tempo para estar a ler os versículos todos, mas temos a vinda de Jesus e a ida da igreja com ele, a que as pessoas chamam o arrebatamento, ok? E o arrebatamento vai dar início a uma grande tribulação, o surgir do anticristo, aquele que vai governar, não é? E eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos, muitas vezes nós ouvimos tanta coisa, tanto disparate sobre o anticristo, e nós começamos a procura dos indícios que Deus diz que não nos compete a nós, não é? Nós começamos, é o Trump, é o Putin, é o não sei quantos, é o Obama, não é? Então a gente começa a ouvir isto tudo. Eu vou-vos dizer, o anticristo vai ser uma pessoa que até a nós vai ser capaz de enganar. Se eu perguntar aqui a alguém, quantos gostam do Trump? Se calhar metade levanta a mão, metade baixa a mão. Quantos gostam do Putin? Né? Se calhar quase todos não levantam a mão, mas não interessa. Né? Mas o facto é que há uma divergência de opiniões sobre essas personalidades. Né? Eu vou-vos dizer, o anticristo vai enganar o mundo. Ele vai enganar o mundo. Ele vai unir o mundo. Ele vai trazer paz durante 3 anos e meio. Paz. Paz. Então ele de certeza não é uma pessoa que causa tanta divergência. Ele vai ser uma pessoa bastante carismática, de certo, que nos vai iludir, e se a igreja não tiver cuidado, até vai iludir alguns da igreja. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós podemos ser enganados nesse tempo, ok? Há um período de milénio de reinado do governo de Cristo durante 1000 anos.
ok? E quando eu falo, por exemplo, eu pus ali quando eu falo da grande tribulação, quando eu estava a dizer por isto, que isto não estava por uma ordem de sequência, isto porque há diferentes pensamentos quando falamos acerca disto. Há aqueles que acreditam que o arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada logo quando Jesus voltar, que é o pré, ok? O mid, que a igreja vai estar aqui durante 3 anos e meio, e aqueles que acreditam que a igreja vai passar por todo o período de grande tribulação. E para mim, irmãos, e para nós, independentemente da crença que tu tenhas, isto não interfere com a tua salvação. E muito menos afeta o facto de que isso vai acontecer. Porque, dependentemente daquilo que tu acreditas, de acordo com aquilo que acreditas, se és pré-tribulacionista, se és mid, se és pós, a sequência de eventos pode ser alterada, ok? Mesmo no milénio, né? Governo de Cristo durante 1000 anos. Há aqueles que acreditam que o milénio já estamos a viver, que é a época da igreja. Há aqueles que acreditam que há um período específico milénio, há outros que acreditam que há de ser um período posterior. Portanto, há diferenças de opiniões. E o facto é que essas diferenças de opiniões não alteram o facto da vinda de Cristo. Não alteram que se tu és filho de Deus, salvo pelo sangue do Cordeiro, és um redimido, és um escolhido, és um eleito, és salvo, ok? Portanto, independentemente das diferentes opiniões que nós possamos ter aqui, ok? Há de haver também um juízo, ok? Final. O juízo final em que o anticristo há de ser derrotado, Satanás há de ser derrotado, em que os ímpios vão ser julgados diante de Deus. E isto é chamado o grande tribunal do trono branco, ok? E eu pus ali para diferenciar, porque também há o tribunal de Cristo, em que os crentes vão ser julgados. Mas o nosso julgamento é diferente. Não tem nada a ver se somos salvos ou não, porque somos salvos como filhos de Deus, ok? Mas tem a ver com as nossas obras, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se nós continuássemos a ler a seguir, vinha a parábola dos talentos. E neste julgamento de Cristo, nós vamos estar perante Ele e Ele vai dizer assim: o que é que tu fizeste com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? A palavra de Deus diz que há recompensas. Não tem a ver com salvação, somos salvos, mas há recompensas, há coroas. Há coisas que Deus vai trazer para honrar, né, o nosso comportamento, a nossa vivência aqui na terra. E nesse dia todos nós vamos estar diante de Cristo e Ele vai perguntar: o talento que eu te dei, dei-te um talento, o que é que tu fizeste com ele? Dei-te 3 talentos, o que é que fizeste com os dons que eu coloquei na tua mão? O que é que fizeste com a tua vida? Que testemunho é que tu trouxeste? E nós vamos todos, como igreja, estar nesse lugar na presença de Deus. Mas o que é que eu quero concluir aqui, irmãos? Apesar destes eventos, e no meio destes eventos há de haver muita coisa, como o Armageddon, é assim uma coisa de ficção científica completa, uma coisa assim, as bestas e, né, e tudo que se levanta, os 144 mil. Então há uma série de eventos que estão no meio destes grandes acontecimentos no futuro. Mas novamente, igreja, tal como a vinda que não sabemos quando é, nós como igreja não temos grande interferência nisto. Vai acontecer. Vai acontecer. Então aquilo que eu quero pensar quando eu penso acerca da segunda vinda de Cristo é que eu como filha, eu como igreja, o que é que a Bíblia, né, me leva a fazer, me induz a pensar que possa estar relacionado com a segunda vinda de Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar é acerca da vigilância. Porque é aquilo que Deus nos manda fazer.
sede vigilantes. Lucas 12:37, vamos abrir. E diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar, o que é que diz? O que é que diz? Vigiando. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar, vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então, aquilo que a Bíblia nos adverte e aquilo que nos compete como igreja, porque tudo o resto está debaixo do poder de Deus e fora do nosso alcance e da nossa interferência. A Bíblia diz: igreja, sê vigiante. Vigia. Vigia. E o que é que eu tenho que vigiar, irmãos? Eu tenho que vigiar a minha fé. Eu tenho que guardar a minha perseverança. Porque aquilo que o diabo vai tentar roubar é a nossa fé. Aquilo que o diabo vai tentar roubar é a nossa crença. Até a crença na segunda vinda de Cristo. E ele vai usar todo o tipo de artimanhas para nos fazer ficar distraídos. Tal como no dia de Noé, como nós lemos em Mateus. Tal como no dia de Noé, em que se bebiam, comiam, sentavam-se, davam-se em casamento. As distrações, não é, do nosso dia-a-dia, as distrações da nossa vida, que nos distanciam da presença de Deus. E Deus está a dizer: vigia, porque a tua fé pode ser roubada. Vigia, porque a tua esperança pode ser roubada. Vigia a tua vida. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas comigo, eu não sei, comigo, muitas vezes eu sou atacada por um espírito de incredulidade. Muitas vezes eu sou atacada por espírito de dúvida. Muitas vezes o diabo fala comigo e diz: olha, tu não és digna. Tu não és digna, porque há circunstâncias às vezes que nos abalam, que nos afetam, e nós pensamos que tudo isso nos distancia de Deus. E tudo isto são palavras do inimigo para roubar a esperança que habita em nós, para roubar a presença de Deus que habita em nós. E como igreja, como crentes, nós temos que aprender a guardar a nossa mente dos ataques do inimigo. A nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Nós temos que nos encher daquilo que é divino. Para quê? Para guardar a nossa fé. Porque é uma batalha. É uma batalha. E eu sei que não sou única nisto. Eu sei que vocês também têm as vossas batalhas, as vossas dúvidas, momentos de incredulidade, momentos em que parece que a esperança fugiu, momentos em que questionamos Deus e dizemos: Deus, mas porquê? Então, eu como igreja, eu como filha de Deus, a responsabilidade que eu tenho com relação à segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é perseverar até ao fim. E para perseverar, eu tenho que aprender a guardar a minha fé em Deus. Eu tenho que aprender a não duvidar. Eu tenho que aprender a lançar fora todo o medo. Eu tenho que aprender a renovar a minha esperança naquele que é o dador da vida. Eu tenho que me desviar de todo o tropeço e de todo o pecado e focar os meus olhos em Jesus, como diz Hebreus. E às vezes eu tenho que chegar e dizer: levanta os meus braços. Levanta os meus braços, porque a minha fé está fraca. Então esta caminhada não é fácil, porque senão a Bíblia não dizia tantas vezes que nós devemos de perseverar. Senão a Bíblia não nos incentivava tantas vezes a guardar a nossa fé. Não é? Porque Deus sabe que é uma caminhada trabalhosa, mas também sabemos que Ele passou por todas as provações que nós passamos.
Ele passou por todas as provações que nós passamos. Também sabemos que Ele nos deu alguém que é tão precioso como a presença do Espírito Santo, que é um consolador, que é um guia, é aquele que ilumina o nosso caminhar. O Espírito Santo em nós é a presença viva de Deus Pai e de Cristo. É a certeza de que eles, estão conosco. Porque a Bíblia diz que Ele é conosco. Ele é conosco. Então, quando a minha fé começa a esvaziar, é como um balão, eu tenho que vigiar. Ok? Eu tenho que orar mais, não é tempo de deixar de orar. Não é tempo de deixar de ir à igreja. Não é tempo de pedir, não é tempo de deixar de pedir ajuda. Não, esse é o tempo em que eu devo mais ir à igreja. Esse é o tempo em que eu devo de orar mais, em que eu devo de ler mais, em que eu devo pedir socorro. Mas o diabo, ele tenta roubar tudo isso. E nós fazemos exatamente o oposto. Ok? E quando nós começamos a caminhar no oposto, é como se o nosso azeite começasse a esgotar. A nossa luz começa a deixar de brilhar. Ok? Sem luz o nosso caminho não é iluminado. E Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. A palavra de Deus é a nossa luz. E nós precisamos que o nosso caminho seja iluminado diariamente. Então nós temos que vigiar, irmãos. Esta segunda vinda de Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar para perseverar até ao fim, porque eu quero que a minha redenção seja completa. Outra coisa que a Bíblia fala acerca da segunda vinda de Cristo é a grande comissão. E eu já falei tanto disto. Mas temos que bater na tecla outra vez. Temos que bater na tecla outra vez. Eu vou-vos dizer, irmãos, uma igreja que não é virada para fora não é uma igreja que cresce. E o reino de Deus na terra é para crescer. A única coisa que vai contrariar a maldade no mundo é a igreja. Vocês entendem isto? Porque nada vai ficar melhor. A gente tem expectativas que isto vai melhorar e que vai... Não, a Bíblia não promete nada disso. Nós acabamos de ler os sinais. A Bíblia diz que vai piorar. A única coisa, a esperança daqueles que habitam na terra é a igreja. Vocês entendem isto? A esperança daqueles que habitam na terra é a igreja. Jesus disse que os sinais que ele fazia era a manifestação do reino de Deus na terra. Nós somos portadores desse Deus. Nós somos as testemunhas desse Deus. Irmãos, se o nosso coração não se virar para aqueles que estão perdidos, o reino de Deus não está a crescer. Diz que toda a língua, nós lemos em Mateus 24, toda a língua, todo o povo, toda a nação. E cada vez, e então virá o fim. Vocês já perceberam que cada vez estamos mais próximos de que toda a língua, toda a nação ouça acerca de Jesus? Agora, eu sigo alguns teólogos, vamos assim dizer, não é? E aqueles homens têm seguidores de toda a parte do mundo. Com a internet nós estamos a alcançar todas as áreas do mundo. Já não é preciso, às vezes, nós pensamos, tem que ir lá alguém. E é bom que vá lá alguém. Mas sabem que podem ouvir sem estar lá alguém. Com os tradutores, agora há aqueles tradutores automáticos, né? Já nem é desculpa a língua, a diferença das línguas, quando nós queremos dizer a alguém, Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação para ti. Jesus pode transformar a tua vida.
Jesus pode perdoar os teus pecados. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E isto é tudo fácil com um tradutor daqueles automáticos. Então, cada vez mais, nós percebemos que os tempos estão a remir. E há urgência que a Igreja se comprometa com aquilo que está nas nossas mãos. Vigiar e trazer o reino de Deus à terra. Este é o nosso compromisso com a segunda vinda. Quando Jesus vem, não sei. Tenho esta expectativa e devo ter este amor e este anseio para que Ele volte. E se não temos, irmãos, nós temos que começar a trabalhar o nosso coração nessa expectativa, porque estamos muito ocupados com as nossas tentações, com as nossas distrações. Estamos a comer, beber, dar-se em casamento e fazer tudo, menos estar atentos aos tempos e aos sinais. Ok? E nós precisamos, como igreja, de chegar a um lugar em que nós assumimos este compromisso que Deus nos deixou, que é espalhar o reino de Deus na terra. Este é um compromisso que é dado a nós. É nosso. Se eu te pergunto qual é o teu papel na segunda vinda, o meu papel é eu trazer o reino de Deus, falar ao máximo número de pessoas possíveis, para que todos tenham conhecimento de quem Jesus é, até que venha ao fim. É o meu papel. O meu papel não é ficar na igreja a engordar. O meu papel é participar, ser um participante ativo da obra de Cristo, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sóbrios, vigiar, resistir, permanecer firmes na fé. Ok? E agarrar naquilo que Deus nos deu e usar em benefício do reino. O que é que Deus te deu? Que talentos tu tens na tua vida? O que é que tu tens nas tuas mãos que pode alcançar outros? O que é que tu estás a fazer com isso? Se calhar nós temos que orar a Deus, né? Orienta-me, Espírito Santo, mostra-me o que é que eu posso fazer mais. Mostra-me até onde eu posso ir, como eu posso fazer. Mas para isso nós temos que estar firmes na fé, irmãos. E às vezes a nossa fé é abalada. Eu disse, às vezes há dúvidas que vêm, né? E nós não temos força para caminhar. Esta semana estava a ler no Evangelho de Mateus e achei uma coisa engraçada. João Batista, quando tem um encontro com Jesus, ele diz aos outros, olha, é este. Sem dúvida nenhuma. Ele afirma, ele chegou. Aquele que é a luz do mundo chegou, sem dúvida. E passados uns capítulositos, ele manda 2 discípulos terem com Jesus e perguntar, és mesmo tu que eu estou à espera? É engraçado, não é? Porque a nossa fé muitas vezes é assim. Às vezes estamos com tudo. Uau! E há outras alturas em que o balão esvazia e nós duvidamos. E nós precisamos que os nossos braços sejam levantados como igreja. E nós precisamos de começar a ter posições firmes, né? Como cristãos.
Nós precisamos de assumir aquilo que Deus nos deu. Eu quero chegar naquele lugar em que estou à frente de Jesus e Ele pergunta-me: Vera, o que é que tu fizeste? Eu dei-te este talento, dei-te este dom, dei-te esta capacidade, dei-te estas oportunidades. O que é que tu fizeste com isso? O que é que nós vamos responder? O que é que nós vamos responder? Vamos ficar em pé, igreja. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir. Não é fácil caminhar com Cristo. E quem diz o contrário não está totalmente na verdade. Posso dizer isso. Não é? Porque são desafios, são batalhas espirituais que nós vivemos, irmãos. E o inimigo, como nós lemos, não é? Ele não dorme. Ele anda ao redor para nos tentar enganar, para nos tentar roubar. E nós precisamos de guardar a nossa fé.